Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Nael Xavier da Fox Invest e hoje eu vou ensinar para você que é iniciante no mercado os 3 padrões de candle mais importantes que mais vão te dar dinheiro no mercado financeiro, beleza? Lembrando, se você está começando, se você ainda não sabe nenhum padrão de candle, esses são os principais, na minha opinião, para você começar aprendendo. Lembrando, pessoal, existem milhares de padrões de candle que você pode aprender ao longo do tempo, mas esses aqui são os iniciais, os principais, que mais vão ser lucrativos e mais vão te dar dinheiro ao longo do tempo, beleza? Pessoal, o primeiro padrão de candle aqui é o martelo estrela cadente, tá? Considero ambos como um padrão só, porque um é apenas o inverso do outro, tá? E é o meu padrão de candle favorito, tá? Até hoje para mim é o mais lucrativo, que mais dá certo. Comece aprendendo por esse aqui. E a gente tem aqui um suporte e o preço vinha vindo aqui, tá? Vendedor em direção a esse suporte. O preço veio aqui em direção a esse suporte, veio. O preço bateu nesse suporte, bateu aqui, tá? Abriu um novo candle aqui. Esse candle, ele tentou furar esse suporte, tá? Ele chegou a ser um candle vermelhinho aqui uma hora. Porém, a força compradora rejeitou. Ele voltou antes de fechar. Fechou com um corpinho aqui positivo. E deixou um grande pavio aqui para baixo, tá? Deixou um grande pavio. Então, nesse momento, somente na região importante, esse padrão de candle aqui pode ser considerado um martelo, tá? Ou seja, um grande pavio para baixo e um corpinho positivo. Nesse momento aqui, na região importante, a gente pode efetuar aqui uma compra, tá? Proteger atrás do pavio e pegar esse movimento aqui de compra, beleza? Pegar esse movimento de alta, perdão, beleza? Pessoal, por que esse padrão de candle só funciona na região importante? Porque é só aqui que ele vai servir como confluência. Se o mercado estiver acontecendo normalmente, tá? Vamos supor que o mercado está acontecendo aqui em um padrão de baixa comum. Em uma região que não é uma região importante, acontece, por exemplo, um martelinho aqui. Tá, pessoal? Você vai entrar comprado aqui? Não, porque esse martelinho aqui, nessa configuração, muito provavelmente é só uma pequena correção e você vai tomar um stop na cara, tá? Ou seja, os padrões de candle eles só podem ser operados em regiões importantes, suporte, resistência ou regiões importantes de indicadores, ou seja, médias móveis, ou seja, em um ponto de pivô, qualquer lugar importante no mercado, uma zona importante, você pode operar e usar os padrões de candle como confluências. A estrela cadente é a mesma coisa, tem ali uma resistência, tá? Vinha uma força compradora aqui forte, tá? Uma força compradora forte aqui. Bateu, tentou furar, porém a força vendedora falou: não, você não vai vencer essa briga aqui não. Empurrou para baixo aqui, tá? O caso seria vermelhinho aqui e deixou o pavio lá para fora, rompendo a região importante, que no caso é a resistência. Nesse momento, você pode fazer aqui uma venda, proteger atrás do pavio e pegar esse movimento aqui de baixa, tá? Entrar vendido e pegar esse movimento de baixa. Entendido? Só vão operar martelo e estrela cadente em regiões importantes em suporte e resistência. Beleza? O próximo padrão de candle importantíssimo e muito lucrativo é os candles de força. Pessoal, o candle de força ele é caracterizado por um corpo muito grande, tá? E pouco pavio, tanto em cima quanto embaixo. Ou seja, ele é um candle que ele abriu, ele tentou dar uma variadinha aqui, a variação natural do mercado empurrou ele um pouquinho para baixo, porém ele foi com muita força para cima, deu uma recuadinha e fechou, tá? Ou seja, deixou aqui um paviozinho aqui, deixou um paviozinho aqui. Tanto esse pode ser considerado um candle de força, quanto se você encontrar simplesmente um candle de força que não tem pavio na parte de cima ou na parte de baixo, tá? No caso de um candle vendedor, se ele não tiver pavio aqui na parte de baixo, ele ainda é um candle de força. E no caso de um candle comprador, se ele não tiver pavio na parte de cima, ele também é um candle de força. Pessoal, esse candle você tem que ter muito cuidado para operar ele, muito cuidado mesmo, tá? Por quê? Como eu falei para vocês, se ele aparecer do nada, vir uma força muito grande e você efetuar uma compra aqui, a chance de vir outro candle devolvendo esse candle de força é muito grande e acontece na maioria das vezes. Então você pode tomar stop na cara se você operar em qualquer lugar, beleza? O melhor momento de operar esses candles, pessoal, na verdade o único momento bom para operar esses candles é quando, por exemplo, você tem uma região aqui de
no caso aqui vai ser uma resistência, tá? O preço bate nessa resistência, tá? Então a gente tem aqui uma força compradora, bate nessa resistência e agora vem um candle de força daqui de cima, tá? Com muita força. No caso, esse aqui pode ser considerado outro padrão de candle chamado engolfo, tá? Mas não é dele que nós vamos falar agora. Para simplificar as coisas, nós vamos falar como padrão de candle de força, beleza? Deu um padrão de candle de força aqui, pessoal. Esse aqui é o melhor momento para você efetuar aqui uma venda, proteger atrás e pegar, muito possivelmente, a continuação dessa força vendedora aqui, tá? Porque aqui você conseguiu pegar uma reversão bem na hora do acontecido. Por quê, pessoal? Que eu não falei para vocês que isso aqui é um padrão chamado engolfo, tá? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver. Engolfo é esse padrão de candle que engole o candle anterior, tá? Ou seja, o corpo desse candle aqui é maior do que esse candle aqui inteiro, tá? O que acontece? Vamos marcar novamente nossa resistência aqui. Porque pode acontecer isso aqui, pessoal, tá? Pode vir, por exemplo, um candle aqui com muita força compradora, tá? Ou seja, um candle que tem muita força compradora aqui. E vir outro candle de força, porém, não devolvendo o movimento anterior, tá? Vocês percebem que isso aqui não é um engolfo, tá? Porque não, esse candle vendedor aqui, ele não chegou a ser maior que esse candle comprador, porém, ele ainda foi um candle de força. Então, nesses casos aqui, segue o jogo, tá? Faz a venda aqui, protege atrás e pega esse movimento aqui, a continuação desse movimento de baixa, beleza? Mesma coisa, pessoal, pro padrão de candle de alta. O mercado vinha vendedor aqui, tá? Vou até marcar que ele vinha com candle de força aqui, bateu aqui, e aí o próximo candle, se ele fechar aqui próximo da resistência, ou fechar aqui, mesmo que seja um pouquinho acima, o próximo candle vem fazendo isso daqui com muita força, tá? Nesse caso aqui, você vai efetuar a sua compra aqui, proteger atrás, pegar a continuação desse movimento, beleza? Isso aqui acontece no mercado, se vocês observarem, voltarem alguns dias, vocês vão ver que isso daqui realmente acontece. Nesses casos aqui, você vai efetuar uma compra. Próximo padrão de candle que eu considero, cara, eu adoro esse padrão de candle aqui, tá? É o Doji. Pessoal, o Doji, ele é como se fosse um martelo estrela cadente meio universal, tá? Se vocês encontrarem em uma região de suporte ou resistência um Doji, então vamos supor que a gente tem aqui um mercado vindo aqui, chegou numa região importante, vocês encontram esse carinha aqui, tá? Esse dojizinho aqui. Ele também é um gatilho de entrada. Então, nesse caso aqui, você poderia entrar vendido, protege atrás e pegaria esse movimento aqui de baixa, tá? Pessoal, o doji, ele é um candle, é um gatilho, né? Universal, porque ele é um candle de indecisão, tá? Ou seja, bateu na resistência, ficou muito indeciso, a tendência do mercado a respeitar a resistência é muito maior. Como também, pessoal, o doji, ele pode prever pra gente um movimento que não necessariamente está numa região importante, tá? Porém, tomem cuidado com essa informação. Se a gente chegar aqui, pessoal, tiver em uma região normal do mercado, tá? Deu um candle de força. Logo depois desse candle de força, deu um dojizinho aqui, vendedor. O mais provável que aconteça, pessoal, depois desse dojizinho vendedor aqui, é que o mercado continue a alta, tá? Então, nesses casos, para operar a tendência, esse dojizinho aqui, um apenas, tá? Pode ser considerado uma entrada para a gente pegar esse movimento aqui em tendência. Porém, pessoal, muito cuidado com esse tipo de operação, tá? Operação um pouco mais arriscada. Usem apenas como conhecimento. Tomem cuidado com esse tipo de operação. Mesma coisa se a gente tiver um mercado aqui, deu um candle de força de baixa, e aí a gente tem um dojizinho aqui, tá? Comprador. A tendência é que depois desse dojizinho o mercado venha e faça, devolva, aliás, continue essa movimentação, tá? Como eu já mostrei para vocês, se vocês encontrarem esse dojizinho na resistência, ele vai ser um gatilho de entrada, e no suporte a mesma coisa, tá? Você pegar aqui um mercado que vem em direção ao suporte, baixa no suporte e dá aqui um dojizinho. Nesse caso, pessoal, o doji no suporte e resistência não interessa a cor dele, tá bom? Apenas os movimentos de tendência. Aqui, se você encontrar um doji verde ou se você encontrar um doji vermelhinho, tanto faz, tá? Comprador ou vendedor, tanto faz. Aqui, a tendência é que o mercado respeite a resistência, suporte no caso, e volte, tá? Então aqui, você teria efetuado uma compra, protegido
atrás. Entendido? Pessoal, esses são os 3 padrões de candle mais importantes do mercado, na minha opinião, para quem está começando, tá? Com esses 3 padrões de candle, vocês já vão conseguir ganhar bastante dinheiro, já vão poder usar eles de confluência em uma zona de suporte ou resistência, confluência quando o mercado estiver respeitando uma média móvel, algum outro indicador, e já vão poder fazer bastante dinheiro, beleza? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, por ser um canal extremamente novo, a gente agradece muito e é muito útil essa sua inscrição, esse seu comentário. Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui e tchau!